Doulu Dalu. Capítulo 229 O Rei Tubarão Branco Demoníaco de 100 mil anos. Volume 33. Eu não aguento ficar vendo isso, não dá mesmo. Esses dois são desprezíveis demais. Apesar de dizer isso, Ma Hong-jun não se atreveu a tentar expor o par. O seu próprio histórico de ações questionáveis era muito maior que os desses dois. Entretanto, as expressões das duas pessoas envolvidas, Zhu Zuqin e Ning Hongrong, já haviam melhorado bastante. Ning Hongrong olhou de forma gentil para o Oscar e não se conteve, erguendo uma mão para tocar na cicatriz em seu rosto. Apesar de saber muito bem que Oscar e Dai Mubai estavam encobrindo um ao outro, o desaparecimento de 5 anos dele ainda era seu ponto fraco e seu coração amolece bastante toda vez que ela olhava para a cicatriz dele. As circunstâncias de Zhu Zuqin não eram muito diferentes, perguntando em voz baixa. Você realmente disse ao Oscar que, se não conseguíssemos passar nos testes do nosso clã, você iria. Dai Mubai suspirou, dizendo. Quando você chegou à Academia Shrek, eu entendi qual era o seu objetivo. Você tinha vindo para me supervisionar. A verdade é que eu não desejava envolvê-la nisso tudo. Eu já tinha pensado muito sobre o assunto naquela época. Se não conseguisse passar nos testes da família no futuro, eu suportaria as consequências com minhas próprias forças. Independente da situação, eu encontraria uma forma de te manter fora disso. Sendo um homem, como eu poderia deixar uma mulher se envolver em tudo isso? Mas depois de todo o tempo que passamos juntos, eu acabei me apaixonando perdidamente por você. Meu coração começou a se tornar egoísta. Eu não queria morrer. Porque eu queria passar cada dia do meu futuro ao seu lado, cada primavera, cada verão, cada outono e inverno. Foi por isso que eu comecei a cultivar mais seriamente, não para sobreviver, mas para poder passar um pouco a mais de tempo com você. Os olhos de Zhu Zuqin ficaram um pouco avermelhados. Ela também sabia que Dai Mubai e Oscar estavam fingindo naquela hora. Mas ela conseguia sentir lá no fundo que o que Dai Mubai acabou de dizer vinha do coração. O passado não era importante. O que importava era que esse homem amava apenas a ela. Isso já era o suficiente. Para que ela precisaria ficar agarrada a tudo o que já ficou para trás. Além disso, quer fosse Zhu Zuqin ou Ning Hongrong, ambas não estavam falando sério. Elas só queriam uma desculpa para dar uma surra em seus homens. Mas depois do que eles disseram, é claro que elas não continuariam com essa intenção. Bai Shenxiang beliscou a cintura do gordo. Olhe para eles. Eles fizeram tanto por suas amadas e você aí falando que eles são desprezíveis. Hanfi, eu acho que você é quem é o desprezível aqui. O gordo ficou sem saber o que dizer por alguns instantes. Xiang, acredite em mim. Por você, eu também faria qualquer coisa. Ouvindo isso, Bai Shenxiang não conseguiu evitar que sua expressão amolecesse um pouco. Todas as vezes que eles enfrentavam perigos, o gordo sempre se colocava na frente dela sem qualquer hesitação. Seria impossível ela não ter sido nem um pouco tocada por essa atitude dele. Apesar de a aparência dele não poder ser comparada à de Dai Mubai, Tang San e dos outros, ela ainda não podia negar o sentimento de segurança que sentia ao lado dele. Vendo que Bai Shenxiang parecia ter aprovado isso, o gordo comemorou em sua mente e apressadamente acrescentou com um tom sério. Eu estou indo cultivar. Eu também me esforçarei para alcançar o 70º nível o mais rápido possível e avançar para o nível de sábio espiritual. Dessa forma eu poderei te proteger ainda melhor. Terminando de falar, ele diretamente começou a andar para o seu lugar de sempre, deixando Bai Shenxiang com a visão de suas costas amplas. Com os dois casais se entendendo, a atmosfera voltou ao normal. Apesar de a 7ª habilidade espiritual do Oscar ser hilária, sem dúvidas ela aumentou ainda mais a força total dos demônios da Shrek. Pequeno San, será que nós podemos tentar completar o segundo teste agora? Dai Mubai perguntou a Tang San depois de ter acalmado Zhu Zuqin. Nós podemos começar a tentar, Tang San respondeu. Antes de usarmos todas as nossas forças para atravessar o mar em forma de anel, precisamos primeiro descobrir quais bestas espirituais representam uma ameaça para nós e ter uma ideia aproximada de em qual nível elas estão. Nesse ponto, ele não conseguiu evitar ficar um pouco preocupado, rezando silenciosamente para que sua hipótese fosse apenas uma hipótese e não a realidade. Caso contrário, esse estreito mar em forma de anel seria um desafio intransponível. Você fica responsável pelos planos, disse Dai Mubai. Nós seguiremos o que você disser. A autoridade de Tang San entre os demônios da Shrek não havia sido estabelecida apenas com base em força. Sua inteligência, determinação e habilidades abrangentes ganharam a admiração de seus companheiros. Mesmo alguém tão arrogante quanto Dai Mubai não brigaria com ele pela liderança. Eu já tenho alguns planos. Tang San disse. Eu pretendo dar uma volta dentro do mar em forma de anel. Observem com atenção e deem uma olhada nas bestas espirituais que vivem nele. Mubai, você e Zuqin fiquem prontos para usar o tigre branco infernal para me dar suporte a qualquer momento. Hongrong, eu também vou precisar das suas amplificações. Pequeno Ao, a sua mosca dourada também é eficaz em habilidades de ossos espirituais? Não. Oscar balançou a cabeça. Ela só é capaz de amplificar as habilidades de anéis de espírito. Habilidades criadas, habilidades de ossos espirituais e domínios não estão incluídos. Então me dê uma salsicha rosa de estimulação, disse Tang San. Você não quer tentar usar uma salsicha espelhada? Oscar perguntou.
Apesar de você não poder usar as suas habilidades espirituais, talvez você consiga usar as nossas. Não precisamos nem tentar. Tang San deu um pequeno sorriso torto. Todos os meus anéis de espírito estão selados. Apesar de eu ainda poder usar meu poder espiritual, eu não seria capaz nem de usar as habilidades clonadas de vocês. Mas não se preocupe, eu ainda tenho o teleporte e o corpo dourado invencível. Mesmo se eu não conseguir passar no teste, me defender não será muito difícil. Agora, se eu não tivesse o corpo dourado invencível para me proteger, eu teria que deixar essa missão de reconhecimento com o chefe Dai. Sem as várias habilidades do Imperador Azul Prateado, assim como seus 2 domínios sobre o efeito do avatar espiritual, Tang San sabia que, no momento, estava mais fraco que Dai Mubai, Zhu Zuqin e os outros que já haviam alcançado o 70º nível. Mas é claro que, com as inúmeras habilidades criadas por ele mesmo além de seu próprio talento natural, ainda seria difícil dizer quem venceria em uma luta com força total. Então vamos começar, disse Dai Mubai. Vamos dar uma olhada nas criaturas que nos impedem de deixar o pico do Deus do Mar. Tang San assentiu, se erguendo na ponta dos pés e então pulando. O aumento do seu poder espiritual também acarretou o avanço das suas habilidades marciais e ao usar os misteriosos passos do fantasma, ele pareceu deixar uma série de rastros para trás. O mais estranho era que, enquanto parecia avançar em linha reta, ele causava a sensação de ser nada mais que uma miragem. Em alguns segundos, Tang San já havia chegado à beira do mar em forma de anel. Ativando o domínio azul prateado para aguçar seus sentidos, ele pulou na direção da água. Na fração de segundo que levou para executar o pulo, a habilidade de voar do osso do Imperador Azul Prateado também foi ativada. Com a adição do impulso da habilidade Céu Misterioso, seu corpo disparou como uma bala de canhão sobre o mar. Hong. Quando Tang San estava a menos de 5 metros da margem de onde pulou, a água começou a borbulhar e as ondas furiosas explodiram no mesmo instante, golpeando com força a tela de luz dourada a 10 metros acima da superfície. O estranho era que a água parecia não ser capaz de sair da área do mar em forma de anel, nem sobre o chão do lado de fora, nem sobre a ilha com o pico do Deus do Mar. Nesse instante, Tang San foi completamente coberto pela água do mar e tudo o que os outros demônios da Shrek conseguiam ver era um mundo de água azul escura. Um resplandecente raio de luz disparou da mão de Ning Hongrong. Apesar de não ser capaz de usar seu avatar espiritual, com o grande aumento de poder espiritual, ela era capaz de prover seu suporte com muito mais velocidade do que antes. Ao todo, 6 feixes de luz caíram sobre Tang San, aumentando sua força, agilidade, poder espiritual, defesa, ataque e atributos, mergulhando na água do mar e caindo sobre Tang San sem a menor hesitação. Depois que os 6 feixes de luz entraram na água, a expressão de Ning Hongrong mudou e ela disse em voz baixa: minha amplificação está sofrendo algum tipo de interferência causada pela água do mar. O efeito dela deve ter sido reduzido em 30%. A amplificação que eu consigo dar ao terceiro irmão nesse momento é de menos de 60%. A verdade é que sua atual capacidade de amplificação já havia alcançado o nível de 80%. Ao ser enfraquecida em 30%, a amplificação total que ela era capaz de prover no momento ficou em torno de 50 e poucos por cento. A luz emitida pelo domínio azul prateado iluminou os arredores. Além de permitir fazer uma sonda mental do ambiente, ele também permitia que seus companheiros pudessem ter uma ideia das circunstâncias embaixo da água. Assim que seu corpo foi envolto pela água do mar, Tang San descobriu qual era o problema. Parecia que havia algum tipo especial de energia na água, desacelerando seus movimentos e acelerando seu consumo de poder espiritual. Até mesmo a habilidade de sondagem do domínio azul prateado teve seu alcance reduzido pelo ambiente. As correntes de água constantemente golpeavam Tang San, o que, somado à própria flutuabilidade da água, no mesmo instante o fez perder o equilíbrio. Por sorte, Tang San havia passado um bom tempo cultivando sob uma cachoeira e ainda possuía certo entendimento da natureza da água. Caso contrário, ele poderia ter perdido o controle de seu corpo enquanto era carregado pela habilidade do osso do Imperador Azul Prateado. Mas apesar de possuir um controle admirável, ainda era um pouco difícil se adaptar a esse ambiente submerso. Naturalmente, essa não era sua primeira vez embaixo da água. Mas ele podia sentir com clareza que a água desse mar era diferente. Além da energia o restringindo, a resistência dela também parecia ser muito maior. O mais notável era que Tang San não sabia como avançar ali embaixo. Apesar de a habilidade do osso do Imperador Azul Prateado ser capaz de empurrá-lo para frente, ele ainda precisava se adaptar à força da água para poder avançar sem problemas. Entretanto, antes que ele pudesse começar a se acostumar, um perigo já havia surgido. Peixes em forma de flecha, iguais ao que havia atacado Bai Shenxiang quando eles cruzaram o mar em forma de anel pela primeira vez, apareceram de todas as direções. Eles eram incrivelmente rápidos embaixo da água, ainda mais do que quando pulavam para fora dela. Praticamente num piscar de olhos, já havia mais de uma centena desses peixes formando um círculo em volta dele. Luz roxa os envolvia, tecendo uma vasta rede sob a água do mar com suas ricas flutuações de poder espiritual e selando todas as possíveis rotas de avanço e escape de Tang San. Mas Tang San já havia enfrentado incontáveis crises e de repente ser cercado dessa forma não o deixou nem um pouco ansioso. Ele já havia passado por várias situações muito mais perigosas do que essa no passado.
Apesar de não estar nada acostumado com o ambiente submarino, ele ainda era capaz de tomar as melhores decisões no menor intervalo de tempo possível. Segurar a respiração não era problema para alguém como ele, cuja cultivação já havia ultrapassado o 70º nível. A força interna da habilidade céu misterioso circulava rapidamente pelos seus 8 meridianos extraordinários, formando um ciclo perfeito de respiração interna. Nesse estado, ele seria capaz de permanecer ali por pelo menos 1 hora antes de começar a sentir a falta de ar. Nesse momento Tang-san também reconheceu a importância do véu cósmico do mar vasto para ele. Se tivesse acesso ao véu cósmico nesse momento, ele não precisaria ficar em uma situação tão passiva. Ele não apenas poderia rapidamente afundar na água, sem ser influenciado pelas ondas e correntes do mar, como também não precisaria usar esse método de respiração interna para evitar se afogar. Moderando a erupção de energia no osso do Imperador Azul Prateado, luz negra brilhou em sua mão e o magnífico martelo céu claro com sua aura mágica apareceu em sua mão esquerda. O martelo céu claro havia acompanhado a evolução da força de Tang-san e agora já pesava mais de 1000 jin. Sua aparição repentina o fez afundar rapidamente na direção do leito do mar. Enquanto estava parado, a única coisa que esses peixes em forma de flecha fizeram foi manter o cerco à sua volta. Mas agora que ele se moveu, eles também se moveram, avançando sobre ele ao mesmo tempo. Num instante, essas mais de 100 bestas espirituais se tornaram como uma nuvem de flechas afiadas repletas de poder espiritual disparadas em sua direção. Julgando pelas suas ações, elas não parariam até Tang-san ser completamente empalado. Os demônios da Shrek na margem conseguiram ver com clareza os peixes se tornarem azuis arroxeados como a água enquanto avançavam, como se fossem feixes de luz, uma visão estonteante. Tang-san basicamente não tinha como se esquivar desses numerosos ataques, sem nada para usar como escudo embaixo da água. Nem mesmo seus misteriosos passos do fantasma lhe serviam de alguma ajuda contra a força da água. Daimubai e os outros sentiram seus corações apertar. É claro que eles não acreditavam que esses peixes seriam o suficiente para feri-lo. Depois de avançar para o nível de sábio espiritual, a força atual de Tang-san só poderia ser descrita como aterrorizante. Além disso, esses peixes pareciam estar no máximo no nível de 1000 anos e assim, apesar de serem muitos, eles ainda não seriam o suficiente para ameaçar a vida de Tang-san. Entretanto, o importante era que, para completar esse segundo teste, havia o requisito de não ferir nenhuma das bestas espirituais que viviam no mar em forma de anel. Isso proibia Tang-san de matar qualquer um desses peixes e julgando pela velocidade deles, mesmo se ele não os atacasse, se qualquer um deles conseguisse atacá-lo, o resultado seria trágico. Claramente os ataques desses peixes em forma de flecha eram suicidas. O que Tang-san faria? O que ele poderia fazer? Tang-san rapidamente deu uma resposta. Um martelo céu claro em sua mão se moveu como se não pesasse nada, fazendo um movimento diagonal da esquerda para a direita ao mesmo tempo em que seu corpo girava uma vez. Nesse momento, nem mesmo a resistência da água foi capaz de influenciar sua velocidade. Luz negra irrompeu do martelo céu claro. Apesar de não ter anéis de espírito, nesse momento ele ainda revelou o assustador poder explosivo de um espírito ferramenta de primeira classe. Por onde a luz negra passava, a água borbulhava de forma violenta. Todos os que estavam na margem viram a água em volta de Tang-san se distorcendo e os peixes avançando na sua direção foram empurrados para longe por uma enorme força incorpórea, se dispersando para todas as direções. Eles avançaram com velocidade, mas foram espalhados ainda mais rápido. Eles se dispersaram como inúmeros raios de luz azul arroxeada disparados por Tang-san. No momento, Tang-san já havia parado de afundar, flutuando no meio da água. Claramente ele estava usando seu poder espiritual para controlar o peso do martelo céu claro. Entretanto, o ataque dos peixes em forma de flecha havia apenas começado. Após serem espalhados de forma abrupta, eles rapidamente recuperaram o equilíbrio e mais uma vez avançaram na direção de Tang-san. Mas dessa vez eles não avançaram todos ao mesmo tempo. De forma extremamente inteligente, eles se organizaram em grupos de 10, atacando Tang-san num ritmo quase sem intervalos. Após o primeiro grupo ser espalhado pelo martelo céu claro, o segundo imediatamente avançava. Eles pareciam ter percebido que Tang-san não pretendia feri-los e cada onda de ataque se tornou mais violenta e mais rápida que a anterior. Auréolas distorcidas de luz constantemente surgiam para agitar a água. Enfrentando as táticas em mutação dessas bestas espirituais marinhas, a expressão de Tang-san parecia tão tranquila quanto um poço antigo. O martelo céu claro em sua mão esquerda balançou para cima e para baixo e a força usada cada vez que ele afastava um grupo de peixes era calculada perfeitamente para evitar que eles chegassem perto dele, usando as correntes de água causadas pelos golpes do martelo céu claro para afastá-los sem feri-los. À medida que o tempo passava, o corpo de Tang-san rapidamente se acostumou à pressão e à força das correntes do mar em forma de anel, assim como aquela peculiar energia restringidora. Ele já estava começando a ficar um pouco impaciente com os ataques constantes dos peixes em forma de flecha. Após tantas tentativas, apesar de ainda não ter um entendimento muito claro da capacidade de resistência dessas bestas espirituais, ele tinha seus próprios métodos. Ele continuou balançando o martelo céu claro, mas aumentou a quantidade de poder espiritual infundido nele. A distância pela qual os peixes eram empurrados para trás a cada ataque que faziam foi aumentando e ao mesmo tempo, seu ritmo rápido de ataque também começou a diminuir à medida que Tang-san usava mais força.
No momento, Tang San também estava com o suporte das 6 amplificações de Ning Hongrong. Dessa forma, a intensidade de seu poder espiritual não estava nem um pouco menor que a de um Dolu espiritual e o fluxo livre dentro de seus 8 meridianos tornou sua velocidade de recuperação de força extremamente rápida. A ameaça que esses peixes em forma de flecha representavam se tornou cada vez menor. O que realmente estava consumindo seu poder espiritual era a água do mar. Apesar de a respiração interna lhe permitir ficar embaixo da água por mais tempo, ao mesmo tempo isso também constantemente aumentava seu consumo de poder espiritual ao longo do tempo. Bufando friamente em sua mente, ele pensou: eu não vou ficar brincando com vocês assim. Seus olhos brilharam e ele aumentou ainda mais a quantidade de poder espiritual usado. No mesmo instante, o martelo céu claro começou a oscilar de forma estranhamente rítmica à medida que ele o balançava. Até mesmo as pessoas na margem conseguiram ver com clareza como a luz negra oscilava a cada movimento. Quando os peixes mais uma vez avançaram na sua direção, assim que tocaram na luz negra, eles foram rapidamente jogados para trás como se tivessem sido atingidos por um raio, tremendo e convulsionando, perdendo completamente a capacidade de se mover. Por mais incrível que pareça, todos eles perderam a consciência. O que Tang San acabou de usar era o caractere de abalo, da habilidade secreta do martelo céu claro que Tang Hao lhe ensinou, os 9 absolutos do céu claro. Isso não era uma referência a 9 tipos de habilidades ou estilos, mas sim a 9 métodos de exercer força com o martelo céu claro, cada um com suas próprias características. Essa era a verdadeira habilidade secreta da escola céu claro. Comparados ao simples método do martelo de vento caótico, os 9 absolutos do céu claro eram habilidades verdadeiramente formidáveis para o uso em combate. Antes, quando Tang San enfrentou aquele ancião da escola céu claro, o ancião não usou os 9 absolutos do céu claro. Caso contrário, Tang San com certeza não teria vencido. Nem mesmo entre os discípulos diretos da escola céu claro, nem todos, podiam aprender os 9 absolutos do céu claro, eles só podiam ser ensinados após a aprovação unânime do mestre da escola e dos anciãos. Igual às habilidades de armas ocultas mais profundas da seita Tang. Depois de examinar com cuidado a capacidade de resistência dessas bestas espirituais, Tang San contou com a arte do abalo para parar com esses ataques contínuos. Quase metade dos mais de 100 peixes foram apagados e o restante não se atreveu a atacar de novo, apenas exibindo sua coragem por permanecer nos arredores, nadando de um lado para o outro para agitar a água em volta de Tang San. Tang San não era um grande nadador, mas ele tinha seus próprios métodos. Um deles era usar seu poder espiritual para controlar seu equilíbrio na água e se impulsionar em frente. Apesar de isso aumentar consideravelmente seu consumo e também não ser um método muito rápido, era o único em que ele conseguia pensar com suas capacidades atuais. Depois de forçar os peixes a recuarem, Tang San continuou afundando depois de se estabilizar. Até agora ele só havia avançado cerca de 20 metros dentro do mar em forma de anel e ainda estava bem longe da outra margem. Enquanto se familiarizava com a movimentação embaixo da água, ele cuidadosamente observou os arredores. As duas margens do mar em forma de anel ficavam a apenas 200 metros uma da outra e Tang San já havia cruzado um décimo disso, faltando 180 metros para chegar do outro lado. 180 metros. Em terra seca, ele poderia cruzar essa distância num piscar de olhos. Mas apesar de ele já ter se livrado das investidas dos peixes em forma de flecha, obviamente não seria fácil cruzar essa distância restante. Com um flash de luz, Tang San de repente desapareceu de sua posição original. Quando apareceu novamente, ele tinha avançando 5 metros. Ele havia acabado de usar a habilidade de teleporte do osso espiritual de Xiao Wu. Quando Tang San reapareceu no mar, sua expressão estava um pouco feia. Ele enfim entendeu o que aquela indescritível energia restringidora do mar fazia. Se estivesse em terra seca, o teleporte seria capaz de transportá-lo para qualquer posição numa área de 100 metros de raio. Esse era o limite do osso espiritual de Xiao Wu. Considerando que o mar em forma de anel tinha apenas 200 metros de extensão, em circunstâncias normais, ele só precisaria se teleportar 2 vezes para chegar à outra margem. Essa era a primeira vez que Tang San usava essa habilidade quase anormal e ao usá-la, se sentiu bem irritado. Não era como se não quisesse usar toda a sua força, mas sim que, com toda a sua força, só era capaz de se teleportar por 5 metros. O alcance de sua habilidade havia sido suprimido em 20 vezes. A potência da restrição gerada pela água desse mar podia ser imaginada. Tang San entendeu que essa energia restringidora devia ter como alvo habilidades como o teleporte ou de aceleração, não deixando nenhum atalho para ele e seus companheiros. Ao mesmo tempo em que se sentia desapontado com o teste do seu teleporte, Tang San de repente percebeu algumas flutuações estranhas nos seus arredores. Era como um pulsar de energia, mas também se parecia com uma voz. De onde poderia vir uma voz dentro da água? No instante seguinte, Tang San percebeu que havia alguma coisa errada, porque os peixes que continuavam circulando à sua volta apesar de não se atreverem mais a atacar de repente se dispersaram para todas as direções. Essas bestas espirituais de 1000 anos até mesmo demonstraram sua lealdade, levando seus colegas inconscientes junto com eles. Por um momento, o mar em volta de Tang San ficou em silêncio e nesse mesmo instante, uma pressão sufocante se espalhou por todo o seu corpo. Uma sombra gigantesca surgiu ao longe. Antes que Tang San pudesse sequer vê-la com clareza, uma força imensa foi transmitida pela água do mar.
Tang San só teve tempo de erguer o martelo céu claro para se defender, não se atrevendo a fazer mais nada antes de ser atingido por aquela corrente poderosa. Com um splash, Tang San foi jogado para fora da água na direção do pico do deus do mar. Apesar de a luz do deus do mar não causar pressão em ninguém que já havia passado no primeiro teste, ela ainda possuía a tarefa de proteger o pico do deus do mar. Tang San instintivamente ficou mole, como se fosse jogado contra uma parede de algodão e logo em seguida começou a lentamente escorregar até o chão. Nesse momento, ele sentiu seu QI e sangue se revolverem de forma violenta, causando uma sensação indescritivelmente desconfortável, como se todos os seus meridianos tivessem sido feridos. Os ferimentos não eram sérios, mas Tang San sentiu como se fosse um daqueles peixes de antes. Ele os havia jogado para longe e agora ele mesmo também havia sido jogado para longe por uma força repentina, com dores por todo o corpo. Sua reação foi rapidamente circular seu poder espiritual, o que fez essa sensação de entorpecimento desaparecer aos poucos. A derrota não era assustadora e Tang San também não achava que seria capaz de completar a prova logo na primeira tentativa, ele estava apenas fazendo um teste. Mas o que o deixou deprimido foi que ele não conseguiu nem mesmo ver o que foi que o jogou para fora do mar em forma de anel. No momento em que foi atacado, seu domínio azul prateado ficou completamente caótico. Pequeno San, você está bem? Imediatamente correndo até ele, Daimubai o ajudou a se levantar. Eu estou bem. O que foi aquilo agora há pouco? Algum de vocês conseguiu ver? Tang San perguntou impaciente. Ouvindo essa pergunta, as expressões dos outros que estavam se aproximando ficaram sérias e a expressão do próprio Daimubai parecia extremamente grave. Apesar de esperar que esse teste fosse ser difícil, eu não imaginei que seria esse ponto, disse Mahongijun furioso. Nós estávamos observando com atenção e tirando aqueles peixes que te atacaram logo no início, nós só vimos um outro tipo de besta espiritual, que foi a que fez aquele último ataque, e era só uma. Era um tubarão branco, continuou Daimubai. Ele tinha cerca de 20 metros de comprimento. Mas seu tamanho não parecia ter influência na sua agilidade. Era incrivelmente rápido. Só apareceu por alguns segundos. Nós só tivemos tempo de o ver antes de você ter sido jogado para fora do mar pelo ataque de luz azul que fez. Então se virou e foi embora. Um tubarão branco demoníaco? Tang San prendeu a respiração. Realmente há tubarões brancos demoníacos nesse mar em forma de anel? Não é apenas um tubarão branco demoníaco normal. Daimubai deu um sorriso torto. Lembra do que a Pérola Roxa disse? Que as águas da Ilha do Deus do Mar eram guardadas por um tubarão branco demoníaco de 100 mil anos com cerca de 20 metros de comprimento. O tubarão branco que apareceu agora há pouco com certeza tinha mais de 20 metros de comprimento. Apesar de você não poder usar suas habilidades espirituais e de a água te restringir bastante, naquela hora você estava com o suporte da Hongrong. Para ser capaz de te jogar para fora da água sem te dar a chance de resistir, isso já é o suficiente para deixar clara a identidade dele. Ouvindo a explicação de Daimubai, a mente atordoada de Tang San ficou sóbria e seu olhar se tornou muito mais firme, dizendo em voz baixa. Não me diga que aquele ataque de agora há pouco veio do rei dos tubarões brancos demoníacos. Aquele tubarão branco demoníaco de 100 mil anos que guarda a Ilha do Deus do Mar. O que ele veio fazer no mar em forma de anel? Há vários corpos de água dentro da Ilha do Deus do Mar e nenhum deles é de água doce, disse Oscar. É bem provável que a água deles também vem do oceano. Portanto, deve haver passagens subterrâneas que fazem conexão entre eles. Se isso for verdade, não é difícil explicar como o rei tubarão branco demoníaco consegue aparecer aqui. Com certeza foi o nosso teste que o fez vir para cá, para nos impedir de completar a missão. Entretanto, considerando a habilidade que ele usou para te atacar agora há pouco, parece que ele não pretende nos ferir, apenas nos impedir de atravessar o mar. Parece que é isso mesmo, assentiu Tang San. Essa é a única explicação racional. Uma besta espiritual de 100 mil anos. O Senhor Deus do Mar realmente tem expectativas bem altas de nós para nos obrigar a enfrentar uma besta de 100 mil anos no nosso segundo teste. Todos se entreolharam com sorrisos tortos, exibindo expressões bem desagradáveis. Eu realmente espero que o tubarão branco demoníaco não lance nenhum ataque fatal contra nós, disse Zuzukin. Caso contrário, nós realmente não teremos como atravessar esse mar ilesos. É isso? Uma ideia surgiu na mente de Tang San. Apesar de o segundo teste ser difícil, é impossível que ele seja enfrentar uma besta espiritual de 100 mil anos. Ainda deve haver alguns limites na dificuldade dele. A condição para passar é apenas atravessar o mar e chegar do outro lado. Nós não precisamos derrotar o tubarão branco demoníaco. Já que ele não usou nenhum golpe fatal em mim, nós podemos dizer que a missão dele é apenas nos impedir de passar, não nos aniquilar. Dessa forma, nós ainda temos uma boa chance de conseguir passar no teste. Talvez essa também possa ser uma boa chance de aumentar nossas habilidades de combate. Aumentar nossas habilidades de combate? Mahongijun o encarou suspeito. Terceiro irmão, você não está pensando em nos fazer enfrentar aquele tubarão branco demoníaco, está? E por que não? Tang San sorriu. Enfrentar uma besta espiritual de 100 mil anos com tantas restrições e ainda por cima, sem poder respirar? Você consegue imaginar a pressão? Além disso, ele não vai nos ferir de verdade. Existe algum oponente melhor do que esse para treinar? Nós não apenas poderemos treinar nossa habilidade de natação, como nossas habilidades de combates também serão consideravelmente elevadas.
Esse também é o melhor método de treinamento que nós temos para os próximos 9 meses. É claro que isso ainda é sob a premissa de que a gente tenha certeza de que o tubarão branco demoníaco realmente não vai nos causar ferimentos substanciais. Olhando isso desse jeito, parece que os testes do Deus do Mar não são apenas testes, mas também uma oportunidade de cultivação para os candidatos. Oscar de repente entendeu. Os testes que vamos enfrentar serão difíceis, mas ao mesmo tempo, serão as melhores formas de cultivação para nós. Eu concordo com a ideia do pequeno Sam. O primeiro teste do Deus do Mar foi para forjar nosso poder espiritual e esse segundo provavelmente deve ser para refinar nossas habilidades de combate. Além disso, ainda teremos de lutar contra a resistência considerável da água. Parece que dessa vez nós teremos a chance de aprender a nadar. Mahon Gijun engoliu em seco, dizendo com uma expressão amarga. Eu odeio água. Eu realmente espero que esse tubarão branco demoníaco comece com leniência. Do que você está com medo? Daimubai sorriu. Como você vai conseguir ver o arco-íris se não suportar a chuva primeiro? Ninguém obtém o sucesso apenas por sorte. Pequeno Sam, dessa vez eu vou com você para dentro do mar. Vamos testar se esse tubarão branco demoníaco realmente não pretende nos ferir. 5 minutos depois. Hong, Hong. Duas figuras foram jogadas para fora do mar agitado, colidindo com força contra a luz do Deus do Mar antes de lentamente escorregarem até o chão. Daimubai se ergueu ainda tonto, com uma careta. Esse rei tubarão branco demoníaco realmente não nos deu nenhuma face. Meus ossos parecem que vão se quebrar. Vai ficar tudo bem, Tang-san disse com um sorriso torto. Essa foi a sua primeira vez, mas é a segunda para mim. Porém, agora nós praticamente podemos ter certeza de que esse rei tubarão branco demoníaco não pretende nos ferir mortalmente. Os ataques que usou são parecidos com os que eu usei para empurrar aqueles peixes em forma de flecha. É quase como se estivesse brincando com a gente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.